Olá a todos que estão visualizando esse vídeo. Desde já eu agradeço a cada uma, pelo interesse, pelo tempo dispensado. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a utilização de jogos pedagógicos no processo de ensino e do ensino por habilidades, né, com foco no trabalho desenvolvido nas salas de recursos. Quando nós falamos em habilidade cognitiva ou de habilidade metacognitiva, nos lembramos de competência. Mas competência e habilidade têm o mesmo significado? Ou são conceitos diferentes? Aqui eu vou situar, então, esses dois conceitos no que traz a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Referência de Minas Gerais, já que a base está contida no currículo. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os jogos e sobre esse desenvolvimento aí de competências e habilidades. Lembrando que a base, ela estipula aí 10 competências gerais, né? Só lembrando aqui o pensamento científico, o conhecimento crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado. Também empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. E a base, então, ela traz esse conceito como competência, sendo a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para que a gente consiga, então, resolver demandas, situações, problema, enquanto a habilidade, ela é o conhecimento prático, então, adquirido aí para desenvolver a competência. Seria, então, o saber fazer. As habilidades, elas são sempre associadas, então, aí a verbos de ação. Por exemplo, identificar, classificar, descrever, planejar. Queria falar para vocês, então, um exemplo prático. É muito comum quando a gente começa a aprender a dirigir, é um processo aí muito difícil. Parece, assim, quase impossível a gente controlar tudo que tem ao mesmo tempo. Então, a gente tem o acelerador, tem a direção, tem o câmbio, tem a embreagem, né? Tem que prestar atenção no carro da frente, tem a guia, né? O meio-fio, tem os espelhos, meu Deus, e são 3 espelhos. E, ao mesmo tempo, olhar para frente, né? Então, a gente tem que ter aquela atenção difusa. Depois de algum tempo, tudo isso parece ser tão natural, a gente começa a conversar com o passageiro do lado, a gente começa a tomar conta do filho no banco traseiro. A pessoa, quando ela tem a prática, ela vai adquirindo aí, então, esquemas mentais que vão permitindo automatizar essas ações, né, e essas atividades. Por outro lado, né, há situações novas que vão aí aparecendo no trânsito e que vão exigir aí o desenvolvimento de novas habilidades, né? Então, o dia a dia vai exigir que a gente desenvolva, então, essas habilidades à medida que a gente vai aí precisando utilizá-las. Um outro exemplo que está na base nacional agora, né, a competência geral, que é referente à cultura digital, ela prevê que o estudante compreenda, né, e utilize as tecnologias digitais, a comunicação, de forma crítica, reflexiva, ética. Para isso, ele precisa desenvolver diversas habilidades. Então, por exemplo, interpretar e compreender texto e contexto, ele terá que utilizar aí ferramentas tecnológicas e ainda fazer pesquisa utilizando aí diversas fontes. E nos jogos pedagógicos, como que é esse desenvolvimento aí de habilidades? Eu vou trazer para vocês aqui, vou apresentar. É um jogo que ele é bastante simples, ele foi confeccionado aí com material reciclável, né, papelão, tampinha, e é um jogo que eu peguei a ideia, adaptei do jogo da Copag, que é aquele entrelaçado, que trabalha também com as cores, né, de uma forma aí diferente. Esse jogo, como que eu fiz? Eu fiz aí um jogo da sequência de cores, né? Esse aqui com o tabuleiro adaptado. Então, esse jogo traz aí uma cartela de cores, várias cartelas. Aqui eu fiz com, tipo aquela espuma, aquele macarrão, né, de natação. Então, assim, para fazer as casinhas onde seriam colocadas as cores de acordo ali com o tabuleiro de cores. Porque macio, usei pompom, esse foi adaptado para alguém, então, que tivesse aí
alguma dificuldade para manusear esse material. O objetivo aí é utilizar os pompons, né, para repetir a sequência das cores ilustrada aí na cartela, no menor tempo possível. Número de jogadores seriam 2 ou mais, dependendo aí do tanto de tabuleiro, do objetivo aí, né, que a professora teria com a atividade. Nessa variação, poderia fazer também uma atividade individual, com a contagem de tempo, né, de cartela para cartela. E a variação 2 desse jogo poderia ser, então, o jogo da memória. Que habilidades poderiam ser desenvolvidas, então, nesse jogo? Coordenação motora, percepção visual, rastreamento visual, o raciocínio lógico, a noção espacial. Sempre em jogos a gente tem a interação com os pares, né? Desenvolvimento da lateralidade, que também está ali junto com a coordenação, movimento óculo manual, a gente olhar, né? Usar a mão para pegar, ao mesmo tempo utilizar os olhos, fazer esse rastreamento, e a memória, né? De curta duração. Daqui a pouco eu vou falar com vocês, então, cada uma dessas habilidades. O material utilizado, então, seriam tabuleiros com dois ou mais, né, tabuleiros, cartelas com a sequência das cores, uma campainha, um sino para bater quando estivesse, então, jogando mais que um, né? Nas regras do jogo. O jogador deverá colocar os pompons de acordo com a sequência de cores da cartela e bater a mão na campainha. Quem terminar primeiro pontua. Então, aqui tem uma segunda variação desse jogo, feito com outro material. Esse aqui foi feito com esses rolinhos, né, de papel higiênico, ou outro tipo de rolinho. E aí é colocado, então, as tampinhas. E essas tampinhas, elas têm, feita com EVA, é tipo um arquinho, onde ele pode colocar o dedo para levantar ou colocar um objeto, para facilitar, então, levantar. Se alguém tiver algum problema aí, então, nessa parte da coordenação motora, nesse manuseio. Então, tem que encaixar as tampinhas com as cores no círculo do tabuleiro, repetindo a sequência das cores, ilustrada na cartela, no menor tempo possível. Número de jogadores, 2 ou mais. As habilidades também são as mesmas, que eu já falei com vocês. O jogador ele deve encaixar de acordo com a sequência das cores da cartela. Também quem terminar primeiro pontua. Tem uma variação aí que pode ser feito um jogo individual, né, com o tempo cronometrado entre uma cartela e outra. Aqui nós temos um tradicional, feito também com a tampinha, e aí a tampinha tem as cores, colada também com EVA. Então, coloca a cartela e faz a sequência aí das cores de acordo com as cartelas. Também, o objetivo, visualizar a cartela e a sequência de cores. Rosquear, aí tem uma variação, que é rosquear as tampinhas com as cores no tabuleiro, repetindo a sequência das cores ilustradas na cartela. Então, com a tampa, você rosqueia essa tampinha aí na cartela. Também é uma outra forma aí de estar manuseando esse jogo. A atividade individual que poderia ser feita, então, também seria a sequência, né, de cores, rosquear as tampinhas com as cores no tabuleiro, repetindo a sequência de cores, né, o objetivo. Poderia, então, desenvolver habilidades, coordenação motora, percepção visual, as mesmas, acrescentando aqui a identificação das cores, sempre a interação com os pares, né? E poderia ser trabalhado aí alguns conceitos matemáticos, qual a primeira cor e a última, quantas cores há na cartela, quais são as cores da primeira linha, quantas linhas, né, colunas há na cartela. Então, há outras possibilidades de acordo aí com o que o professor tiver de objetivo, obviamente. Então, agora falando um pouquinho com vocês sobre as habilidades. Então, quando eu falo em coordenação motora, então, a coordenação motora, ela é uma habilidade fundamental desde o desenvolvimento infantil e para o desempenho também de atividades do dia a dia. Então, ela é a capacidade de executar aí movimentos com precisão, harmonia, envolvendo aí a colaboração de vários sistemas do nosso corpo, sistema nervoso, esquelético, o
muscular. Então, a coordenação motora ela pode ser também dividida aí em vários tipos, cada um com foco, logicamente, em aspectos específicos do desenvolvimento motor. Então, nós temos aí a coordenação ampla, né, que ela vai envolver grandes grupos musculares, vai englobar atividades como correr, pular, dançar, por exemplo, né? E a coordenação específica concentra-se aí em movimentos direcionados, como empilhar blocos, encaixar peças no quebra-cabeça. E coordenação fina, ela vai concentrar aí nos movimentos das mãos, dos dedos, vai englobar aí atividades como escrever, desenhar, pintar, chutar, né, etc. Então, no jogo das cores, quando a gente fala em coordenação motora, quem está jogando vai precisar movimentar os braços, as mãos, vai utilizar os dedos, vai coordenar aí os movimentos, vai conduzir o objeto até o tabuleiro e dentre outras várias habilidades. E na percepção visual, né? É uma habilidade cognitiva que consiste na capacidade de interpretar a informação que os olhos recebem. Então, digamos que é o resultado da visão, né? Que é a habilidade de detectar a luz e interpretar aí as consequências desse estímulo luminoso. Então, a percepção visual, né, para videntes, é importante para muitas atividades diárias, como ler, escrever, né, desenhar. A gente resolve muitos problemas matemáticos, né, vestir-se e etc. E a percepção visual ela é composta também por outras habilidades, né? Assimilação visual, que é a capacidade de perceber diferenças, semelhanças em objetos, com base no tamanho, na cor, na forma, na direção. A memória visual, capacidade de recordar nesses estímulos visuais, seja a longo ou a curto prazo. Então, no jogo das cores, é preciso ver as cores nas tabelas, é preciso organizar as peças no tabuleiro, eu preciso identificar as cores. E no jogo da memória, que é uma variação do jogo, eu tenho que recordar, né? Eu tenho que lembrar a posição, a sequência dessas cores. E tem também a habilidade do rastreamento visual, né? Que é uma habilidade cognitiva, que ela consiste em procurar informação relevante no ambiente de forma rápida e eficiente. E isso é um processo complexo, né, e dinâmico, que vai ajudar aí a desenvolver e a aprimorar habilidades como a atenção, a memória, né, a percepção e a própria resolução de problemas. Então, o rastreamento visual, ele é muito importante para a realização de diversas atividades, né? Por exemplo, na comunicação, na leitura, na escrita, em recorte com tesoura, em desenho, em brincadeiras. Então, tudo isso eu preciso desse rastreamento aí visual. Então, tem algumas atividades que podem ajudar a estimular esse rastreamento visual. Então, classificar e separar itens por categorias, encontrar figuras em livros ou em páginas, montar quebra-cabeças, também associar itens iguais ou correlatos, realizar pareamentos, fazer caça-letras, caça-sílabas, né, ou caça-palavras, jogar o bingo, né? Então, no jogo das cores, é preciso fazer o pareamento da tabela com o tabuleiro das cores. Então, ali ele vai identificar onde fica cada cor, fazer associações, fazer a ordenação, né? São vários os processos mentais que vão ser acionados aqui. E o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é a capacidade de analisar informações e chegar a conclusões. Então, resolvendo problemas, tomando decisões. Então, é uma habilidade fundamental em diversas áreas, né? Como a matemática e no cotidiano também. Então, o raciocínio lógico ele é baseado em 3 habilidades principais, né, que é interpretar problemas, escrever com propriedade, identificar a resolução, né, dos problemas. E no jogo das cores, é preciso analisar as informações que eu tenho ali na tabela de cores. Então, eu tenho um problema. Onde que estão as cores, eu tenho que organizar essas cores no tabuleiro, né, resolver esse problema e saber a sequência correta, né, por exemplo. Em seguida, então, vem a noção espacial, aí, a percepção espacial, que é uma outra habilidade, né? Uns falam noção espacial, outros vão falar percepção espacial, mas nada mais é do que uma habilidade
também muito fundamental para a vida diária, né? Que a percepção espacial, ela é a forma como a gente vai entender o mundo ao redor em termos de espaço e também de localização. E compreender também essas relações espaciais entre objetos, pessoas, né, ambientes. E aí a gente tem uma outra questão importante, né, que é a gente saber se situar, se mover, né, se orientar nesses espaços. Também tomar decisões, analisar situações, né, interpretar mapas e símbolos em 2D, desempenhar atividades diárias e acadêmicas, compreender conceitos matemáticos e também espaciais. E no jogo das cores, é preciso analisar essas informações, né, que são as cores, pela posição também, ou pelo alinhamento, aliás, na esquerda para a direita, por colunas, por linhas, né, posição direita, esquerda, acima, abaixo, né, localizar as peças no espaço do tabuleiro, dentre outros aí. E a memória de curto prazo, né, que a gente chama também, às vezes, de memória de trabalho. Então, essa memória, ela é a capacidade que a gente tem de armazenar aí uma pequena quantidade, né, de informações na mente, né, e mantê-la prontamente disponível, né, para um curto período de tempo. Também ela é conhecida como memória primária ou memória ativa, né? Essa memória, nós podemos dizer que é um armazenamento aí provisório de informações no cérebro. Então, para a realização do quê? Dos nossos processos aí cognitivos. Então, essa memória ela é considerada a nossa memória primária. Ela envolve aí o armazenamento e o processamento aí de informações instantâneas, função exercida aí no córtex pré-frontal do nosso cérebro, no giro frontal inferior do cérebro. E no jogo das cores, nós temos aí a possibilidade de fazer uma variação e transformar esse jogo em jogo da memória, utilizando então a percepção visual, o rastreamento visual e a memória de curto prazo, aí, dentre outras habilidades. Então, por hoje, era isso que eu queria falar com vocês, como que nós podemos utilizar aí um jogo praticamente muito fácil de fazer, simples, e que trabalha várias habilidades que também pode ser trabalhado em sala de aula, mas que aqui foi pensado para a sala de recursos. Um abraço a todos e até breve.